Olha só a gente aqui de volta. Foi um bom episódio, dona Patrícia. Excelente episódio. Foi um Heitor. episódio muito bom. A gente viu o episódio todo felizinho, cheio de sorriso. Lágrimas também, de emoção. Sim, foi um episódio que vai dar o que falar. Então, se você quer fazer parte dessa conversa, fica aí, que a gente vai começar a falar sobre isso agora. Salve, telanautas! Bem-vindos de volta para o último vídeo dessa primeira temporada, que aparentemente vai ser a primeira mesmo, que talvez tenha outras aí, do Falcão e do Soldado Invernal. A gente chegou no último episódio, que foi incrível, a gente tem um bocado de coisa para falar, a gente tem aqui uma lista de assuntos, vamos ver o quanto que a gente concorda, o quanto que a gente discorda. Para quem tá chegando agora e ainda não conhece a gente, eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. Então, galera, se vocês estão acompanhando essa série, com certeza eu sei que vocês devem estar com aquela vontade guardada no peito de falar sobre tudo que vocês viram aqui, todos os assuntos relevantes, o que vocês curtiram, o que vocês não curtiram. Eu acho que não deve ter lá muita coisa que o pessoal não curtiu. Foi uma ótima série. Foi uma série muito bacana. Ela não foi 100% homogênea em qualidade, em ritmo. Ela teve alguns altos e baixos em narrativa, no que ela se propôs a fazer. Mas, no fim das contas, o que importa é o arco inteiro que foi contado de forma muito magnífica, na minha opinião. E a gente vai destrinchar mais ou menos aí os tópicos que a gente tem, pra gente saber o que vale a pena lembrar. Se você ainda não assistiu o episódio, corre lá. A gente vai ter spoilers. Mas, tem cena pós-crédito. Sim, e a gente vai trocar uma ideia não só do que veio nesse episódio, sobre a série como um todo. A gente vai acabar dando uma pincelada, né? Então, gente, olha só. Se os dois últimos episódios foram mais mornos em termos de ação, foram mais centrados ali num drama pessoal, desenvolvimento de personagem, o que não foi ruim de forma nenhuma, foi uma coisa que eles conseguiram fazer de um jeito ali que deu muito propósito para o tema, para aquilo que eles trouxeram como o problema central a ser tratado, todo aquele assunto, mas foram episódios mais calmos nesse sentido, e esse aqui foi um episódio por excelência MGTM. Para quem não sabe, MGTM é o 1000 graus a todo momento, é aquele episódio que você vê a coisa se desenrolar desenfreadamente, trazendo um bocado de ação de qualidade, aonde não ficou ali pancadaria de forma gratuita jogada na sua cara. Foram coisas que foram estabelecidas em episódios anteriores, a gente entende exatamente as motivações dos personagens, o que está acontecendo, mas a coisa é contada num ritmo bastante acelerado, com muita qualidade, e eu achei animal. Eu gostei bastante também. Eu acho que o último episódio foi o da calmaria, até porque eles estavam aí construindo e começando a fechar algumas pontas, e nesse episódio eles fecharam todas as pontas soltas, posso dizer, e já começando com uma ação assim. Chegaram chegando, né? Chegaram chegando e mostrando finalmente que Falcão não é mais Falcão, e sim Capitão América, com o seu uniforme, ó. Eles fizeram essa série justamente para trabalhar em cima dessa ideia de você pegar o Sam, que se via como sendo o amigo do capitão, como sendo um parceiro ali, alguém que dividia a carga das responsabilidades, da ação do dia a dia, das coisas que faziam eles serem vingadores, mas ele não se via apto a carregar o manto do Capitão América, e muito disso se dava por causa dessa sensação de racismo e tal, né? Também, eu acho que foi a construção, foi a jornada desse herói, né? Desse personagem. Até então a gente não tinha tido a história dele, a gente tinha visto ele em alguns filmes, mas não sabia bem a história. E aqui eles tiveram espaço exatamente para contar a história dele passada e construir essa nova etapa, né? De Falcão, de amigo do Capitão América, ao novo Capitão América, já que foi o legado que o Steve Rogers deixou para ele. E aí, essa construção na série foi exatamente para ele entender, aceitar. E justificar o direito de chegar lá e ocupar esse espaço, né? Deixar os próprios demônios, inclusive, né? Aceitar que eles existem e enfrentá-los, para aí sim enfrentar
as pessoas, inclusive os racistas, de que não, eu me aceito agora como Capitão América, eu estou pronto. Aceitem também. Pois é. Eu creio que se eles tivessem simplesmente feito um novo filme do Capitão América e tivessem apenas feito uma transição aonde o último filme do Capitão América tivesse sido com o Steve Rogers e no novo ele simplesmente tivesse brotado lá, ia ser uma coisa muito estranha, ia ser uma coisa difícil de engolir, sem propósito. Talvez o filme até fosse bom, talvez tivesse qualidade de roteiro e tal, mas ia ter uma sensação como se fosse uma lombada ali no meio da estrada, como se o caminho não tivesse macio, não tivesse suave. Mas com essa série, eles tiveram a oportunidade de fazer essa transição de uma forma que ela é super natural e relevante. Eu acho, inclusive, que se eles fossem fazer um filme de Capitão América com ele como capitão, mesmo que eles fossem trabalhar essa história, né, ou até o racismo, eles não teriam tempo suficiente para trabalhar bem trabalhado. A gente ia reclamar, inclusive. Então, acho que a série foi, assim, a melhor das ideias, porque tiveram episódios para você ir junto com ele, entendendo os problemas dele, com as outras pessoas, enfim. Foi, ó... É um assunto denso demais para ser tratado assim, de qualquer jeito, em 2 horinhas e meia. Exato. Né? Não daria tempo, até porque teria ação, teria as outras coisas a serem realizadas no filme. A série foi a melhor ideia que eles tiveram para trabalhar os personagens. Não só ele, como o Bucky também. O Bucky, eu acredito que a gente possa dizer que ele não chega a roubar os holofotes. A série tem um nome que vem no começo, é do Falcão, depois vem o do Soldado Invernal. E deixa isso bem claro na história. Eles colocam lá o Bucky, ele tá como uma espécie de parceiro, ele é uma pessoa que está integrada na história ali, mas a história, apesar de favorecer muito o personagem dele em termos até de crescimento, de evolução, ele não rouba o protagonismo em nenhum momento, ele não tira o brilho do Falcão em nenhum momento, pelo contrário. Na minha opinião, ele ajuda o Sam a brilhar mais, a ser mais reafirmado como sendo um cara digno, um cara merecedor, sim, um cara que pode levar, de fato, a bandeira no peito, né? O roteiro leva exatamente o personagem a isso. Ele está ali para ajudar e não é para se competir, destacar, nem competir, nada. Exatamente. De fato, esse episódio teve a oportunidade de amarrar todas as pontas soltas. Se não todas, pelo menos todas as mais relevantes. Pode ser que alguma pergunta, alguma coisinha menor tenha ficado aí, que você se pergunte por que fulano tinha falado aquilo no episódio tal e de repente não tocaram mais nesse assunto, ou o que era aquela subtrama que estava se prometendo nascer ali e tal. Mas de fato, eles conseguiram chegar num momento onde o último episódio contou satisfatoriamente toda a história que eles tinham demonstrado pra gente que eles iam contar. Inclusive, uma curiosidade interessante que vale lembrar é que essa série, essa temporada foi finalizada no meio da pandemia. E estão falando por aí, o pessoal da produção, nas entrevistas, aquele negócio todo, que a trama ia ser ligeiramente diferente, ia envolver uma parada lá com um vírus, aquele negócio todo. Mas eles foram obrigados a tirar, até por bom tom. Então a gente sente que talvez em alguns momentos tenha uma pecinha do quebra-cabeça faltando ali, que eles tenham que ter moldado a edição da temporada e tal para você não perceber esse tipo de coisa. Mas se alguém notou algum detalhe ali, de repente naquela luta que eles estavam em cima dos caminhões, que eles entraram e tinham aqueles frascos, tinham umas coisas de laboratório lá, podia talvez ter alguma coisa a ver com essa trama. Eu nem lembrava disso, gente. Eles fizeram de uma forma que ficou bastante sutil, então eu tô deixando a coisa assim bem na condicional, porque eu não lembro de nada que tenha ficado solto. Eu ia te perguntar isso, se você lembra, porque eu também não lembro. Se você lembra, por favor, deixa aqui nos comentários, porque você falou isso e assim, do caminhão, eu nem lembrava disso, e eu lembro logo depois, porque eu não lembro de ver nada dentro, assim, né, que me chamasse a atenção no caminhão. E eu lembro que a Carly depois comenta alguma coisa sobre medicamento. Então, eu acredito que era medicamento. Ou seja, se teve, eles trabalharam muito bem trabalhado. Ficou macio, liso, o negócio correu bem. E todos os personagens, por mais que você talvez não concorde com como eles foram utilizados, ou esse ou aquele personagem talvez não tenha chegado no máximo do seu potencial, e a gente vai chegar, a gente vai meio que passar de um por um e a gente vai analisar. Mas a série como um todo, se você for analisar o tom geral, agradou demais e conseguiu fechar de forma muito bacana.
É no meio da situação lá onde o pessoal tá sendo evacuado do prédio e a gente tá tendo a briga, a pancadaria, o Bucky tá correndo atrás dos apátridas na rua, até chega até aquela cena que ele faz, usa a moto lá como uma espécie de catapulta para se jogar em cima do cara. E a gente vê chegando de volta ali o John Walker, que tinha feito na última cena, né, pós-créditos do episódio anterior, um escudo novo para ele, que por mais que ele tenha posto um bocado de esforço, era furrequinha, porque nunca vai ser a mesma coisa que um de vibrânio. Eu fiquei me perguntando, ele jogando o escudo, eu falei, será que ele esqueceu que não era o outro? Porque eu acho que ele só queria manter o visual geral, porque ele tinha deixado claro que ele não estava pronto para desistir. Se despir do manto do Capitão América. Ele ainda queria continuar sendo, apesar de não mais sendo aprovado ali pelo governo, pelo próprio exército e tal. E quando ele volta, a gente sabe que ele já é um cara voltado para violência, que tem a cabeça fora do lugar, mas eles tentaram fazer uma espécie de semi-redenção, porque esse personagem, por mais que ele seja em muitos momentos um tremendo de um babaca, ele não é de fato um vilão. Ele é um cara que trabalha numa área cinza ali, talvez mais ou menos parecida com um justiceiro. O justiceiro talvez seja um cara mais centrado, apesar de ser um cara extremamente violento, e talvez ele seja um cara que, sei lá, vê o mundo com um pozinho de pirlim-pim-pim que não tá lá, mas em escalas de cinza, ou talvez até em preto e branco, para ser franco. Ele vê as coisas meio de forma maniqueísta, meio binárias, né, certo e errado e tal. Mas ele ainda faz muita coisa bacana e chega a participar em histórias, entre aspas, do lado do bem. A gente já tinha comentado aqui que ele é um anti-herói, ele não seria um vilão. Eu gostei desse último episódio, com esse personagem, né, a história dele. Eu acredito assim, eu vi umas pessoas reclamando que ele aceitou muito fácil o Sam como Capitão América e tal, mas eu acho que não era bem o ser Capitão América. O que ele queria era estar lá no meio da ação, era combater os inimigos. E aí é que entra a fase do quem é inimigo para ele, que ele fica meio nebuloso. Pelo menos foi assim que eu vi. Então, quando ele vai, ele queria já se vingar, ele vai com a vingança, né? Atrás dos apátridas. E principalmente da Carly. Principalmente da Carly, porque ele sabe, ele sabe que não foi aquele que ele matou, que matou o amigo dele, e sim a Carly. Mas quando é a hora de fazer o certo, a gente viu ele dando aquela, né, que a gente comentou que ele dá, ele para e fala, não, pera, aqui é mais importante. O certo é o certo, né? Aqui é o mais importante, então ele vai, porque ele não é, como a gente comentou, ele tem algo bom dentro dele, né? Que ele foi programado para matar, literalmente falando. Assim, pra gente ser muito justo e franco, eu já deixei claro N vezes aqui, só nesse vídeo, o quanto eu gostei da série e o quanto eu curti o episódio. Mas não é nenhuma série, nenhum episódio perfeito. Tem lá suas coisas que de repente não agradam tanto, e eu vou dizer pra vocês, vou dar o braço a torcer aqui, que eu acho que o arco do personagem foi mal aproveitado ou mal explorado, porque eu creio que ele podia ter mais tempo de tela, apesar de ter menos episódios. Talvez tivesse mais episódios que foram de fato cortados com esse negócio da pandemia. Não sei se isso resolveria, porque talvez fossem mais, sei lá, 2 ou 3 episódios no máximo. Mas a história dele foi muito condensada em relação ao que a gente costuma ver nos quadrinhos. O que é uma adaptação, é de se esperar, mas alguma coisa se perdeu ali com certeza. Eu não acho que eles fizeram um trabalho péssimo de adaptar, eles contaram a história, mas fica um pouco essa sensação de que, justamente como você está falando, algumas pessoas reclamaram que foi muito de uma hora para outra, sim, mas não tinha, com o tempo de episódio, eles condensarem ali de uma forma convincente, porque tem mais o que contar. Talvez tenha ficado faltando alguma cena e tal, mas o que eu entendi o problema dele não era bem o manto. Tudo bem que eles quase matou o Sam no outro episódio, né? Isso dele, pelo menos eles derem uma palavra, não teve nada, mas só teve o aceno, né? De cabeça, tipo, estamos bem? Estamos bem. E foi isso. Estamos, né? O famoso vai-se lá fazer o quê? E a Sharon Carter, hein? Foi uma escolha equivocada? Então, ela é que eu achei a personagem menos aproveitada. Tirando lá a primeira vez que ela apareceu, que eu gostei.
depois disso a história dela ficou assim muito jogada, na minha opinião, sabe? Era melhor nem ter colocado ela lá. Será pra fazer isso? Pois é. E eu tô vendo a coisa da seguinte forma. Eu não sei se isso é aquele negócio de negação do fã que vê o negócio e depois fica de mimimi porque não foi do jeito que ele queria. Não sei qual é que é. Mas eu vejo aquela coisa assim. Ficou tão fora do que eu esperava da personagem que eu até tenho minhas dúvidas de que ela seja ela. A gente tinha comentado a respeito de que tá pra chegar aí Invasão Secreta e tal. É de se esperar que eles já tenham plantado um monte de gente em produções anteriores que sejam Skrulls disfarçados. Eu ainda não descartei que ela seja um deles. Que talvez a verdadeira Sharon esteja presa em algum lugar. Eu não sei. Eu não sei, mas ficou tão estranho, ficou tão desagradável ver uma personagem que você assume como sendo da galerinha, daquela turma que você torce e tal, pra do nada ver ela fazendo ali um quadro de vilão ou de alguém que tá virado do avesso, eu não sei. Então, olha, eu particularmente, o meu problema não é ela ter virado uma vilã. Mas como mostraram, sabe, não teve um arco. Ela ficou muito jogada. Eu acho que realmente não foi. Não é porque ela é Skrull. Se ela virar Skrull, na minha cabeça, vai ser tipo, porque os fãs não gostaram, então vamos colocá-la como Skrull que fica melhor pra nossa cara. Se no outro episódio o mundo todo tava olhando o John Walker fazer caquinha, dessa vez o mundo todo tava olhando também. Mas foi justamente pro contrário, foi pra ver o Sam fazendo as suas coisas de forma triunfal e mostrando como é que deve se comportar um verdadeiro Capitão América. Foi muito bacana ver ele conseguindo salvar o piloto do helicóptero, fazer todas aquelas coisas na frente de um monte de câmera de celular e tudo mais. Ver os comentários que o pessoal tava fazendo. É o Falcão Negro? Eu ia falar isso, eu me emocionei bastante. Porque ele falou, é o Falcão Negro. O outro, não. É o Capitão América. A galera tem que entender que isso não é bacana simplesmente pelo fato de que é um outro personagem legal com uma roupa invocada que tá na tela. É porque tem uma construção para justificar. Exatamente. É uma história, né? Se a pessoa não entendeu que existe esse arco para colocar ele ali com um peso, você assistiu a série errado, volta lá e começa de novo. É só lembrar a comoção que teve quando saiu o filme do Pantera Negra, né? Como foi representativo para os negros verem um herói ali vestindo as entrevistas que eles davam, né? O pessoal falando, caramba, pela primeira vez. Teve um cara que falou uma frase que aquilo me marcou bastante, que ele ficou na frente do pôster no cinema, daquela coisa montada, né? Aquele pôster de papelão gigante. Ele apontava pro pôster e falava assim, é assim que gente branca se sente o tempo todo. Pois é. E agora a gente tem, então, um Capitão América negro. Então é a mesma comoção. E aí a gente vê a comoção dentro do episódio, né? Eu achei muito bacana. Pela série toda, os apátridas foram subutilizados? Porque olha só, a gente consegue entender a causa deles, a gente consegue entender a motivação deles, apesar da gente desgostar dos métodos que eles usam para alcançar esses objetivos. Mas meio que eles deixam claro que são atos de desespero, em momentos sombrios, onde as pessoas não estão escutando a razão e aquele negócio todo e tal. Mas os personagens em si, por serem tipo os últimos portadores dessa leva aí de soro do super soldado. É capaz que nem seja, gente. Mas tudo bem, vai. Bom, mas será que eles não podiam ter outro destino para enriquecer outras histórias depois? Eu, honestamente, achei que alguns fossem ser mortos nesse episódio mesmo, né, para ficar menos, mas que a história deles, eu acho ainda que a história deles ainda não acabou, que ela talvez vá servir como um mártir, catalisador, né, para outras. Exatamente. E o que você chamou de discurso do Sam pro senador, eu talvez prefira chamar de sermão, porque o que ele falou ali foi tanto abrindo o coração dele, quanto foi uma conversa olhando de cima para baixo mesmo, com alguém que precisava ouvir alguma coisa, e ele estava num momento ali onde ele tinha o momento correto para ter uma ênfase naquilo que estava sendo dito, as câmeras estavam em cima dele, a atenção do mundo estava em cima dele.
Se ele tivesse esperado para falar aquilo, talvez até em particular, não ia ter tido o mesmo efeito, o mesmo impacto. Ele já juntou tanto o lance de falar, você acha que essa galera estava fazendo isso daí porque é um bando de besta? Não, eles tinham um motivo, a causa deles tem que ser analisada porque ela é importante. E ele também trata do assunto de ter sim assumido o manto. Quando o outro fala lá a respeito de mas tem certas coisas que você não entende, ele ainda puxa o lance de falar, que eu não entendo? Eu sou um homem negro usando as cores da bandeira, né? As estrelas e as listras e tal. O que você acha que eu não entendo? Como se o cara não tivesse a capacidade de ter a empatia para um problema desse tipo. Ele fala, você sabe o quão difícil é cuidar dessas coisas? Ele fala, que bom que você tá achando difícil, né? Você vai se colocar no lugar das pessoas que acham difícil viver o tempo inteiro. Realmente eu achei que foi uma cena muito bem escrita. Foi uma cena que trouxe um baita de um peso ali para você pensar com seriedade. E isso teria sido um momento de calmaria para aquilo que eu chamei lá atrás de um episódio MGTM. Só que continuou sendo. Só que dessa vez com palavras e não com correria, né? Perfeito, The only power I have is that I believe we can do better. E aí, a gente tem o retorno do Isaiah Bradley. Ele apareceu em outros momentos do episódio, lá assistindo o noticiário. Ele já tava com orgulhozinho. A gente vê a forma como ele tá reagindo depois daquilo que ele tinha dito pro Sam anteriormente, até sobre o fato de que os Estados Unidos nunca vai aceitar um Capitão América negro e nenhum negro de respeito vai aceitar isso para si. Aquilo teve um peso pro Sam, ele escutou aquilo, entendeu o lado do Isaiah, conversou com o Buck, chegou numa outra conclusão de falar, não, pera, a história dele é dele, a história dele é dele, diferente. deixa eu ir lá, e você vê o orgulho, você vê a aprovação que ele está colocando ali. E eu vou contar para vocês que enquanto estava acontecendo a visita do Sam ali, até por coisas que a gente mais ou menos já tinha a noção de que fossem acontecer, por eles terem começado a série lá naquele museu, falando a respeito do fato de que aquilo ali representava os atos do capitão e aquele negócio todo, e estava faltando a parte da história dele. Enquanto eu assistia o episódio, eu já fui sentindo aquele negócio subindo, de você falar, caramba, eles vão pegar pesado aqui, vai ser super emocionante. Não tava subindo, tava descendo. Assim, eu sou realmente uma manteiga derretida, nessas horas eu não tenho nem por que segurar a emoção, faz parte até do entretenimento ali, você curtir de forma mais plena a obra que estão te entregando. Mas eu chorei mesmo, tá? Que nem Me julgue, porque eu acho que foi uma coisa muito sensível, foi uma coisa muito bacana, lavou a alma. A cena depois do Isaiah chegando lá no museu e podendo ver a estátua dele, a história dele, as imagens lá atrás, reconhecendo aquela passagem do pelotão, de tudo que aconteceu, e eles inclusive nas partes escritas ali colocam, né, a justificativa sem ficar dourando a pílula, eles colocam mesmo o que aconteceu, tipo, os Estados Unidos pisou na bola, o governo pisou na bola, o exército pisou na bola, tá aqui, tá retratado, e eles dão aquele abraço. Aquilo pra mim foi uma coisa muito emocionante. E pra minha surpresa, confesso, né, a Kali já tinha falecido ali, o Capitão América levando o corpo dela, os outros foram pegos pelo Buck, que foi espertinho, ali usou o celular que ela usou para enganá-lo, para prender os outros apátridas. Olá, tudo bem? Oi, quer falar sobre os apátridas, é isso? Parecia que alguns amigos iam ajudá-lo a escapar, quando... Bum! E aí você se pergunta quem foi, e aparece um senhorzinho que eu honestamente não lembrava quem, até aparecer o A gente tem que lembrar Zemo. que às vezes a culpa é do mordomo. Até aparecer o Zemo, e aí eu me liguei, eu falei, rapaz... Não é porque ele não tá em cena que ele não tá agindo, Não, né? é que ele tá agindo. E aí ele foi fiel realmente a tudo que ele dizia que ele ia fazer, né? Ele não gostava aí De dos super soldados. Super seres em geral, né? Ele já tinha dito pro Buck que ele não ia matar ele, não matou, mas os apátridas ele não ia deixar barato, e não deixou. Finalizando ali o arco de história do John Walker, a gente vê o momento de transição, onde ele passa a ser um personagem original. A gente vê a Valentina Allegra ali, a Condessa, né, ajudando ele a experimentar o novo uniforme,
que de novo só tem a cor, que dessa vez ficou pretinho e tal. Mas é igual aos quadrinhos, bastante né? condizente com o como ele é nos quadrinhos. E como eu tinha dito lá no começo, eles fizeram de um jeito que o personagem não de fato virou um vilão, mas vai estar aí presente para participar de próximas histórias. Você gostou do que fizeram com esse personagem? Gostei, a gente já tinha comentado que você tinha dito, né? Que é o que acontece nos quadrinhos. Eles foram bem fiéis, acho, nessa série aos quadrinhos. Achei bacana. Então, talvez você tinha dito que ele não foi, talvez, tão utilizado 100%, porque provavelmente ele vai ser utilizado aí em outras séries ou filmes da Marvel. Finalizando o arco do Buck, a gente vê que ele terminou a lista dele. Então, ele, em teoria, teria conseguido fazer o tratamento psicológico dele. Ele teria chegado a termos com a própria consciência. E ele deixa a psicóloga saber disso, né? Ele manda para ela uma espécie de presentinho, com uma nota de agradecimento, onde ele deixa claro para ela, através de entregar a própria lista, que ele cruzou todos os nomes ali e que agora ele está apto a seguir como sendo o Buck e não mais o Soldado Invernal. Eu gostei dessa cena, achei emocionante ele ter que confessar, né, pro senhor que tinha matado o filho dele, mas teve uma outra cena do Buck que encheu meu coraçãozinho, e eu acho que o coraçãozinho do Buck também, que foi quando ele salva os políticos que estão presos ali quase pegando fogo, porque a Carly o fez assim, e ele consegue abrir e soltar, e eles param e agradecem ele. Foi a primeira vez que ele salvou alguém, né? Ao invés dele ter ido matar a pessoa. Exatamente. Assim, ele já tinha ido salvo, contra bandido, já tinha feito várias coisas heróicas. Ali nos Vingadores, os próprios amigos, mas as pessoas, assim, né? Os civis, acho que foi a primeira vez, e você via no olhar dele aquela... O usuário final do heroísmo, ainda não tinha entrado em contato com ele. Aquela coisa diferente que ele tá sentindo ali, e ao mesmo tempo... Ele faz aquela cara de... Olha... É bom! E finalizando a temporada, a gente chega ali na cena pós-crédito, que na verdade é bem logo no comecinho dos créditos, né? A gente vê a tal da Sharon Carter recebendo o seu perdão. Parece que tudo que ela fez até então foi justamente para conseguir chegar nesse momento, e é o que dá o desfecho que justamente fez a gente fazer os comentários que a gente fez, né? Sobre o lance de parecer que ela já estava com o espírito voltado para esse negócio de voltar a estar num lugar específico para conseguir ter acesso a coisas. Como a gente já disse, né? Eu não tenho problemas com isso, o problema foi como apresentaram. Então, inclusive, por isso, achei a cena pós-crédito... Eu tenho problema com isso. E a gente fecha o episódio com eles fazendo um rebrand e deixando de chamar a série de Falcão e o Soldado Invernal para assumir que ali a gente tem o Capitão América e o Soldado Invernal. Isso é uma camada a mais para colocar ali como sendo válido essa transição do Sam. É como se fosse a série colocando, nós aceitamos essa mudança tanto quanto as pessoas desse universo têm que aceitar que ele agora é outra coisa, ele está em outra posição. Foi também um toque, uma homenagem bacana que eu achei ali, que abre bastante possibilidade, né? E, para quem não sabe, a Marvel, depois que lançou o último episódio da série, já avisou que vai ter um Capitão América 4. Se esse Capitão América 4 vai ter a presença do Chris Evans ou se já vai ser direto com o Anthony Mackie... Vai ser ele, não é possível, gente. Não ponho a mão no fogo enquanto eu não tiver maiores notícias. Notícias estas que, se vocês quiserem ter, mantenham-se ligados com atenção no site Sci-Fi do Brasil, que é um dos nossos parceiros de conteúdo, e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Tá aí na tela também, se vocês quiserem passar lá para conhecer o trabalho dos caras. Tenho certeza de que vocês não vão se arrepender. E aí, galera, gostaram do vídeo? Gostaram da nossa análise? Deixa um joinha, isso ajuda bastante o canal. E escreva nos comentários se vocês gostaram da série como um todo, o que vocês acharam, qual é a nota que vocês dão. Contem aí pra gente. Inscrevam-se no canal, venham fazer parte da família. Eu vou deixar duas opções, duas dicas para vocês continuarem assistindo o nosso conteúdo. Um forte abraço. Um beijo. E até mais.